Salve sexto ano, geografia de novo. Hoje a gente vai estar vendo essa habilidade aqui. O que tem a ver essa habilidade hoje? Ó, a gente já viu sobre energia, falando de recurso não renovável e renovável. Essa habilidade ela vai estar abrangendo isso que a gente conversou nas aulas anteriores. Então aqui, ó, no sexto ano, nós vamos escrever atividade econômica e especificidade. Professor, o que é especificidade? É o que é específico de cada atividade econômica, né? A gente sabe que cada atividade econômica ela está dentro de um setor, né? Então o setor econômico, né, as atividades econômicas, elas estão setorizadas, elas estão divididas. Por que elas estão divididas, professor? Porque cada uma tem uma especificidade, tem uma característica própria dela. Isso é a especificidade, né? Então, dentro dos setores, nas atividades econômicas, eu vou ter primeiro setor, segundo setor e o terceiro setor. Hoje nós vamos estar falando do primeiro setor. Nas outras aulas, em outras oportunidades, a gente vai estar falando do segundo setor, do terceiro setor. Mas é importante a gente falar sobre atividades econômicas de maneira organizada, né? Porque são muitas informações para a gente estar tratando em pouco tempo, isso acaba não dando muito certo. Então, hoje a gente vai estar falando do primeiro setor da economia. Primeiro, que a gente chama de setor primário, né? O setor primário. Por que é o primário? Porque é o primeiro, né? É dele que a gente consegue ou que a gente precisa do básico, né? A gente imagina muitas vezes que nós somos seres muito evoluídos, muito avançados, não é? Mas por causa do celular, do tablet, do computador. Mas quando a gente, né, for perceber exatamente, refletir o nosso lugar, né, a nossa vida no lugar que a gente está, a gente precisa de água, comida, oxigênio, de coisas básicas, né? Então a gente precisa dos elementos básicos, primários, né, primordiais para a gente poder viver, né? Então nada mais justo do que falar do primeiro setor, do setor primário. Esse setor primário, a gente tem ali duas funções nele, dois elementos, duas atividades sendo realizadas. Uma é o extrativismo, a outra é a agropecuária, que tem a ver com a agricultura, com a pecuária, não é? Agora nós vamos estar falando do extrativismo. O extrativismo é uma atividade econômica muito desenvolvida na região norte do Brasil, lá onde fica a Amazônia, lá onde fica o Pará, onde fica Tocantins, o estado do Amazonas, né? O Acre, Rondônia, Roraima, Amapá. Então, onde estão esses estados, né? A floresta amazônica está presente o extrativismo, né? Professor, mas lá só tem extrativismo vegetal, nós vamos entrar nisso, né? Porque lá a maior área do território nacional está lá no norte do Brasil, né? São mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, mais ou menos ali, é muito grande. Então, o extrativismo praticado ali, ele também é intenso. Tanto o manual, né, aquele que as pessoas promovem por si ali com ferramentas rudimentares, quanto o maquinado, aquele que é industrializado, aquele que é capaz de ter uma intensidade grande, né, e um impacto grande também no meio ambiente. Então o extrativismo aqui a gente vai ter o extrativismo animal, o vegetal e o mineral, né? A gente tem essas três formas aqui de extrativismo. Pô, professor, extrativismo animal? A pesca, por exemplo, lá no Rio Amazonas, o que é aquilo ali? Né? A atividade de piscicultura. A gente está falando do extrativismo, né, animal. Quando a gente está pescando o peixe lá, quando a quantidade é intensa, a gente usa recursos tecnológicos, né, ou recursos ali mais intensos, né, para pescar bastante peixe, por exemplo. A gente está falando de um extrativismo já robusto, né, de um que tem a capacidade de promover um impacto ambiental negativo muito forte. Quando eu estou falando do extrativismo, que ele consegue ser realizado ali de forma artesanal, com mais cuidado, né? A gente está falando de um extrativismo que tem a capacidade de promover o equilíbrio ambiental, né? Porque quem estiver extraindo determinados materiais da floresta amazônica, por exemplo, é uma pessoa que está preocupada com a sustentabilidade da floresta, né? Porque o que vai adiantar ele derrubar uma árvore lá? Depois ele não vai ter de onde tirar. Então, ele tem que tomar cuidado com o que ele está fazendo. No outro tipo de extrativismo, muitas vezes não é pensado dessa forma, né? O capitalismo, né, o jeito de ganhar dinheiro, não nos permite, muitas vezes, enxergar que o que a gente está tirando agora, a gente vai precisar depois de novo. A sociedade não para de se desenvolver. Então, a gente precisa ter esse pensamento bem assim, estabelecido, desenvolvido, para a gente estar falando de extrativismo. Então, a gente vai ter o extrativismo animal, né? Já dei o exemplo, o vegetal, é o extrativismo que trata lá das formas de vegetação. Então, quando a gente está tirando madeira, ou está tirando açaí, né? Ou está tirando lá algum outro produto para fazer óleo, por exemplo, a gente está falando do extrativismo vegetal, porque é um extrativismo advindo dos produtos vegetais.
Essa extração ela pode ser também manual ou usando a maquinária, né, pesada da indústria, por exemplo. Mas o que salta mais aos olhos é o extrativismo mineral. Esse extrativismo ele é realizado, via de regra, com material, né, com máquinas pesadas. Então, até para garimpar o ouro, para procurar diamante, para procurar minério de ferro, para procurar bauxita, para procurar todos os minérios aí que a gente precisa para sustentar a nossa sociedade da maneira que ela se comporta, a gente vai precisar de uma mineração, de um extrativismo mineral à base da industrialização, com máquinas pesadas, né, realizando esse trabalho, tá bom? Então, esse tem a capacidade de promover um impacto ambiental enorme, enorme. Professor, mas o desmatamento, né? O extrativismo lá para tirar as árvores, por exemplo, ele também não é um impacto pesado, ele é muito pesado. Só que, por exemplo, se a gente pensar que no extrativismo vegetal, mesmo realizado com motosserra, né, por exemplo, com tratores, com máquinas pesadas e tudo mais, mesmo ele sendo praticado dessa maneira, ele pode reverter essa situação, né? Então, a pessoa que está responsável por aquele desmate ali, ele vai lá desmatar, tá? Não é muito aceitável, mas a gente tem que entender a necessidade da nossa sociedade. Essa mesma pessoa pode promover o replantio daquelas mudas daquele lugar. Então isso ainda pode ser recuperado de alguma maneira, né? Não é o ideal pensar assim, não é, mas é melhor do que deixar o descampado aberto ali sem qualquer tipo de vegetação, né? Agora, na mineração, aonde ela abre um buraco ali, vai ficar aquele buraco para sempre. O que vai colocar no meio daquele buraco ali para retornar aquilo que era antes? Não tem o que colocar. Vai tirar a terra de um lugar e vai colocar lá de novo. Então a mineração ela é muito agressiva, né? Das formas de extrativismo, a mineração é uma das mais agressivas. Professor, mas pode compensar ela tirar um monte de minério do lugar, né? Desfazer. Vocês imaginem aqui o Três Marias, se tivesse um minério muito assim importante. Aí vinha uma maquinaria pesada aqui e ia aprainar todos esses morros aqui. Então, assim que a mineração funciona. Aonde tem determinadas formas de relevo, ela vai lá e destrói aquilo ali. Não tem jeito de você recuperar aquele lugar. Toda uma relação de elementos naturais ali vai ser alterada, né? Animais que iam para aquele lugar não vão mais porque não é o relevo que eles estavam acostumados, não tem a proteção que eles estavam acostumados. A nascente de água não vai mais ter ali, porque não vai ter mais morro, não vai ter mais captador de água. Tudo isso vai acontecendo. Então, de todos esses tipos aqui de extrativismo, o mineral ele é um dos mais agressivos, né? O vegetal ele pode ser conduzido de uma forma, né, mais moderada, né? Ainda pode chegar a reverter algum tipo de processo. E o animal ele pode ser feito com base no controle, né? Por exemplo, as fazendas hoje de camarão, ou fazenda de lagosta, né? As aquáticas eu estou falando, fazenda de outros tipos de peixe, né? Porque tem criadouros controlados ali, né? E há condições ali de realizar esse extrativismo aí, né? De tirar isso daí de uma maneira controlada e repor numa mesma medida. Nós já falamos na aula anterior, o extrativismo ele trabalha muito com recursos renováveis, né, e os não renováveis. Quando eu estou falando do extrativismo mineral, eu estou falando do recurso não renovável. Eu tirei aquele minério dali, nunca mais eu vou ter para poder usar de novo. Por isso o cuidado da mineração, porque além dela danificar seriamente o lugar em que ela realiza a atividade dela, ela está trabalhando com recursos que não volta mais. Então a gente tem uma necessidade muito grande de prestar atenção no que a gente está realizando enquanto atividade econômica. Falando de novo que o primeiro setor é setor primário. O setor primário, né, o primeiro setor, ele tem a ver com agricultura e pecuária e tem a ver com o extrativismo. Já vimos que o extrativismo ele pode se apresentar em 3 formas e ele tem a ver com recursos renováveis e não renováveis. Por último, a gente vai ver o seguinte, mesmo no extrativismo a gente precisa se preocupar com isso daqui. Isso aqui é um embate muito grande entre sustentabilidade e industrialização. Então, como pensar uma sociedade em que a gente vai tirar dela, né, tirar da natureza aquilo que a gente necessita e, ao mesmo tempo, tentar remediar o que a gente causou de dano negativo, né, de impacto negativo, né? A gente já viu que para a gente tirar bastante coisa, né, a gente precisa da industrialização, a gente precisa de máquina, a gente precisa de beneficiamento de máquinas dos produtos que a gente está tirando. Tudo isso daí implica numa alteração muito grande do meio ambiente, né? Então, equalizar, né? É tentar distribuir um certo equilíbrio entre o que é sustentável e aquilo que pode ser realizado através da industrialização. Se a gente puder, né, compatibilizar essas duas
questões aqui, a gente pode realizar o extrativismo, né? Porque já vai estar implícito, né? A gente vai entender que é necessário a gente estabelecer um equilíbrio com o meio ambiente. Tá bom, gente? Até a próxima. Bora.